pessoal, como é que vocês estão? E vamos para a nossa última aula da semana. E aí, gente, preparados? Hoje vamos falar um pouquinho sobre conto maravilhoso. Muito legal, sabia? Esse gênero textual. Vamos para o slide, depois vamos para o livro didático de vocês, certo? Falar um pouquinho mais sobre eles. Vamos fazer uma interpretação de texto, né, de um conto maravilhoso, certo? E vamos me acompanhar no slide, por favor, galerinha. Conto maravilhoso, né? O conto de fadas. Vamos lá. Os contos maravilhosos costumam ser iniciados pela expressão era uma vez, que indica que é o tempo em que o fato ocorreu. Não tem, não é. Ai, meu Deus, vamos lá, voltando. Os contos maravilhosos costumam ser iniciados pela expressão era uma vez, que indica o tempo em que o fato narrado ocorreu, num tempo impreciso e indeterminado, ou seja, não se sabe quando foi que ocorreu ou se ocorreu, certo? Os fatos que acontecem nos contos podem ser vividos por pessoas, animais e, às vezes, até por objetos. Quem vive os fatos de uma história chama-se personagem, ou seja, aquele personagem, aquela pessoa que vive aquele conto maravilhoso, certo? Ela é chamada de personagem. As personagens classificam-se de acordo com o papel que elas desempenham naquela história, certo, gente? E aí, o que é que acontece? Quando ele participa, quando o personagem dele, no caso, ele é principal, no caso, quando ele desempenha um papel principal, ele é chamado de protagonista, certo? Agora, nos contos maravilhosos, o protagonista costuma ser o quê? Um herói ou é uma heroína, né? A personagem que se opõe ao protagonista, né? Aquele que se opõe, aquele que é, como eu posso dizer, aquele que faz tudo que o protagonista não quer, que contraria o protagonista, certo? Que atrapalha mesmo ele. Por isso, suas características são opostas às do personagem principal, né? Do protagonista. Ele é chamado de antagonista, ou seja, o vilão da história, certo? No texto narrativo... Eita, estou me enganchando toda hoje, né? No texto narrativo, há também personagens secundários, são aqueles que têm uma participação menor e menos frequente na história, portanto, menos importante, certo? Vamos lá. Os contos maravilhosos costumam apresentar no seu início uma situação de tranquilidade, que é quebrada por uma perda ou falta dela, né, gente? Quando começa aquela partezinha do conflito na história. A partir dessa perda, que o resto da história se desenrola. As características mais marcantes dos contos maravilhosos acontecem no mundo da fantasia, apesar dos personagens e fatos mágicos, geralmente têm um final feliz, né? A variedade linguística que predomina é a variedade padrão da língua formal, sem uso de gírias ou traços de oralidade, ou seja, marcas de oralidade, né, gente? E nós falamos, no caso, o jeito que nós falamos, as palavras reduzidas, as gírias, certo? Isso aí não tem, até porque é escrito, geralmente quando a gente vai escrever, a gente deixa as marcas de oralidade de lado e as gírias também, certo? Até porque ele está usando a variedade padrão da língua portuguesa, certo? Apresentam um herói ou uma heroína e um vilão ou uma vilã. Os personagens são descritos no seu aspecto físico, nesse aspecto externo, altura, cor de cabelo, pele, olhos, beleza ou não, né? Mostram também o seu modo de ser, seus aspectos psicológicos, né? Isso, a descrição física é a parte externa, a descrição psicológica, como posso dizer, como a pessoa é, né? Medrosa, corajosa, esperto, mal, bravo, violento, bom, caridoso, companheiro, amigo, bondoso, prudente e assim por diante, certo? Esses são os aspectos psicológicos. É comum haver personagens como rei, rainha, princesas, fadas, bruxas, gigantes, príncipes, meninas, animais e objetos falantes, né? Lembra da Bela e a Fera? Não tem os objetos falantes? Então, e assim tem muitos outros contos de fada que também tem, né? Lugares como bosque, montanha encantada, reinos desconhecidos e distantes, assim como objetos e poções mágicas. Quem conta a história é chamado de narrador. Quando participa dos fatos, ele é o narrador personagem, e aí, no caso, ele usa a primeira pessoa, né? Eu ou nós.
Quando ele não participa da história, ele somente conta a partir da sua observação, ele é chamado de narrador observador, e por conta disso ele narra em terceira pessoa, ele usa a terceira pessoa, né? Ele, ela, eles, elas, os jovens, a filha, as mulheres, viu, gente? Aqui é a mulher ou as mulheres, tem um errinho aqui, mas é bem básico. Aí, no caso, a filha, a mulher ou as mulheres, o homem, o menino e etc. O narrador costuma citar as falas das personagens, produzindo fielmente o diálogo entre eles. Isso torna o texto mais dinâmico e faz uma melhor interação com o leitor, que passa a interagir mais com os fatos e personagens. Agora vamos para o livro didático de vocês. Vamos ler o texto Os Dois Pequenos e a Bruxa, nas páginas 173 e 174. Depois vamos para a interpretação, linguagem do texto, página 176. Certo, galerinha? Me acompanhem, abram o livro na página 173 e lá vamos nós. Os Dois Pequenos e a Bruxa. Era uma vez uma mulher que tinha um filho e uma filha. Um dia a mãe mandou o filho buscar 5 réis de tremoços e depois disse para os dois: meus 2 filhinhos, até onde acharem as casquinhas de tremoços, vão andando pelo caminho afora e, chegando ao mato, lá me hão de encontrar, apanhando lenha. Os pequenos assim fizeram. Depois de a mãe sair, andando pelas castanhas de tremoços que ela ia deixando para o chão para não a encontrar, mas não a encontraram. Vamos voltar esse trecho aqui, né, gente? Depois de a mãe sair, foram andando pelas castanhas de tremoços que ela ia deitando para o chão, mas não a encontraram. Como já era noite, viram ao longe uma luz acesa. Foram caminhando até lá e viram uma velha a frigir bolos. A velha era cega de um olho e o pequeno foi pela banda do olho cego e furtou-lhe um bolo, porque estava com muita fome. Ela, julgando que era o gato, disse: sape, gato, bula que não bula, que te importa a ti? O pequeno disse para a irmã: agora vai lá tu. A pequena respondeu: não vou lá não. Não vou lá que eu pego me arri. O pequeno disse que ela havia de ir, e a irmã não teve mais remédio, e foi. Pelo lado do olho cego e tirou outro bolo. A velha, que julgava outra vez que era o gato, disse-lhe: sape, gato, bula que não bula, que te importa a ti? A pequena largou-se a rir. A velha voltou-se e viu os 2 pequenos e disse para eles: ai, sois vós, meus netinhos, comei para engordar. Depois agarrou neles e meteu-os num caixão cheio de castanhas. No outro dia, chegou ao caixão e disse para eles: deitai os vossos dedinhos, meus netinhos, que é para ver se estáis gordinhos. Os pequenos deitaram o rabo de um gato que acharam dentro do caixão. A velha disse então: sai, meus netinhos, que estão gordinhos. Tirou-os de fora do caixão e disse-lhes para irem à linha com lenha. Os pequenos foram para o mato por uma banda e a velha foi por outra. Quando chegaram a um certo lugar, encontraram uma fada. A fada disse-lhes: andais a lenha, meninos, para aquecer o forno, mas a velha quer assar-vos nele. Depois contou que a velha havia a dizer para eles: sentai-vos, meus netinhos, nesta pazinha para vos ver balhar dentro do forno. E eles lhe haviam de dizer que se sentasse ela primeiro para eles verem como era. A fada foi-se embora. Daí a pouco encontraram-se os pequenos com a velha do mato. Apanharam a lenha toda que tinham cortado e foram para casa acender o fogo. Depois de acender o forno, a velha varreu, muito bem varrido, e depois disse para eles: sentai-vos, meus netinhos, nessa pazinha, para que vos ver bailar dentro do forno. Os pequenos responderam como a fada os tinha ensinado. Sentai-vos aqui primeiro, avózinha, nesta pazinha, para nós vos vermos bailar dentro do forno. A velha, como queria assá-lo, sentou-se na pá e eles mal a viram sentadas, empurraram a pá para dentro do forno. A bruxa deu um grande estouro e morreu queimada, e os pequenos ficaram senhores da casa e de tudo quanto ela tinha. Eles foram mais espertos do que a bruxinha, né? Vamos lá agora para, né, gente, página 176, linguagem do texto, certo? Releia este trecho do conto Os Dois Pequenos e a Bruxa. A velha era cega de um olho e o pequeno foi para a banda do olho cego e furtou-lhe um bolo.
porque estava com muita fome. Ela, julgando-se que era o gato, disse: Sabe, gato, pula que não bula, que te importa a ti. O pequeno disse para a irmã: Agora vai tu. Letra A. Esse trecho mostra que o conto foi escrito em português de Portugal. Que marcas textuais comprovam essa afirmação? Vejam aí o vocabulário que está sendo empregado, gente. Prestem bastante atenção, certo? E aí vocês vão dizer justamente isso, quais são as marcas textuais que comprovam essa afirmação e vão transcrever para o caderno de vocês. B. Procure no dicionário na internet o significado das palavras bula e sape, certo? C. Releia o restante da frase. Bula que não bula, que te importa a ti? Você teve dificuldade para compreender a frase? Por que acha que isso ocorreu? Hein, gente? Por quê? Será porque não está falando justamente como nós falamos no nosso português brasileiro? Hein? Vejam aí direitinho e façam uma resposta, né? De acordo com o que vocês compreenderam disso. 2. Agora releia o início da história. Era uma vez uma mulher que tinha um filho e uma filha. Letra A. Imagine que essa história tivesse início com o uso do verbo no pretérito perfeito. Foi uma vez uma mulher que tinha um filho e uma filha. O emprego desse tempo verbal seria adequado? Por quê? Aí vocês vão dizer se era adequado ou se não era adequado, vocês vão dizer o porquê disso, ok? Foi uma vez ao invés de era uma vez. B. Por que essa expressão se utiliza o pretérito imperfeito? Porque nessa expressão se utiliza o pretérito imperfeito, hein, gente? Será que é porque é uma coisa assim, é uma época distante, né? Vejam aí direitinho, né? A gente já estudou isso. Então, percebam direitinho o porquê que isso foi usado, porque esse tempo verbal aí foi usado, e aí vocês põem aí no caderno de vocês, certo? Nossa aula fica por aqui. Nossa última aula da semana, né, gente? Logo, logo nos encontraremos outra vez. E lembrando, qualquer dúvida, falem com os professores de vocês, ok? Vamos lá, né? Lembre-se, cuidem-se e cuidem das pessoas que vocês amam, ok? Um abraço apertado, um beijo no coração e até a próxima com fé em Deus, galerinha.